Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a professora Lucileila Queiroz e nesta aula nós vamos falar sobre remuneração. Dentre os tópicos que serão abordados, nós veremos o conceito de remuneração, afinal de contas, o que constitui, quais são as verbas trabalhistas que fazem parte aí da remuneração do empregado. E aí dentro dessas verbas nós falaremos sobre salários, e aí os diversos tipos de salários. Vamos falar sobre os adicionais, de hora extra, adicional noturno, de insalubridade, periculosidade. Vamos ver como que é tratada a questão dos prêmios e dos bônus dentro da legislação trabalhista. Vamos falar sobre 13º e também, finalmente, vamos falar sobre férias. Esses são os tópicos, então, da nossa aula. Começando, nós vamos pegar a definição que é dada pela própria CLT do que é considerado remuneração. Remuneração, então, é o conjunto de prestações recebidas habitualmente pelo empregado pela prestação dos serviços, seja em dinheiro, seja em utilidades, provenientes do empregador ou de terceiros, mas decorrentes do contrato de trabalho, de modo a satisfazer as suas necessidades básicas e de sua família. Então, remuneração é o conjunto de todas as verbas que o funcionário ele tem direito de receber, que o patrão, ou está dizendo aqui a definição, ou terceiros, pagam para ele. Então, necessariamente, não somente os valores recebidos diretamente do empregador é o que constitui a remuneração, mas valores que outras pessoas, que terceiros, possam entregar ao funcionário também poderá fazer parte aí da remuneração, por exemplo, as gorjetas, que nós vamos falar sobre elas daqui a pouco. Esse recebimento, esses valores pagos, eles são em decorrência do contrato de trabalho. Então, aqui nós estamos falando da definição de remuneração para aqueles empregados que são regidos pela CLT, pela consolidação das leis trabalhistas, e necessariamente havendo aí o vínculo de emprego, havendo as figuras de empregado e de empregador. Essa remuneração ela é paga com habitualidade, ou seja, com continuidade, porque a relação de emprego em si ela exige que o trabalho ele seja prestado de forma contínua. Então, aqui, esse hábito, essa continuidade do pagamento da remuneração faz parte da modalidade de contrato que foi estabelecido entre patrão e empregado, entre empregador e empregado. Segundo ainda a legislação, nós temos que a remuneração corresponde a salários mais gorjetas. E o salário é considerado a parte fixa definida logo quando o funcionário entra na empresa, né, que ele já quer saber quanto que vai ser o meu salário mensal, por exemplo. E aí é estipulado o valor, se ele concordar, ele começa a trabalhar na empresa. Então, ele vai receber esse salário que é a parte fixa, mas também existem algumas gratificações que também fazem parte do salário, por exemplo, gratificação de função. E as comissões. Tem pessoas que recebem somente por comissão e tem aqueles que recebem parte do salário fixo e parte em comissão. Também isso é considerado aí dentro do conceito de salário. Diárias para viagem, ajuda de custo, abonos, mesmo que forem pagos de forma habitual, contínua, não vai integrar a remuneração, ou seja, não vai ser somado ao salário para fins de cálculo de 13º, de férias e no final do contrato para que o funcionário saia, no caso, o pagamento do aviso prévio. Então, mesmo que seja contínuo, sempre o funcionário trabalhe fora, sempre ele viaje, sempre ele precisa desse auxílio, dessas diárias de viagem, essa ajuda de custo, ainda assim, esses valores eles não incorporarão salário, porque é considerado aí como se fosse um ressarcimento pelas despesas que ele tem por viajar.
Então, se ele vai viajar, ele precisa, eventualmente, pagar um hotel para ficar, e tem as despesas de deslocamento. Então, esses valores diárias para viagem e ajuda de custo não fazem integração. Eu chamo essa atenção porque antes da reforma trabalhista, se as diárias de viagem e ajuda de custo fossem habituais e isso correspondesse a mais do que 50% do salário do funcionário, era considerado parte da remuneração. Mas aí, com a reforma trabalhista, isso já foi de forma expressa dito que não faz parte mais, não pode ser contabilizado junto com o salário. Mas então, remuneração é salário mais gorjetas, e os salários aí é considerada essa parte fixa, mais as gratificações e mais comissões. Trazendo para você graficamente, só para você visualizar, né? Então, remuneração nós poderíamos chamar de gênero, em que as várias espécies de verbas trabalhistas compõem a remuneração. Então, o que compõe a remuneração de um funcionário? O salário, mais a gorjeta, mais se tiver gratificação, se ele receber adicional de hora extra, adicional noturno, adicional de insalubridade, participação nos lucros e resultados. Então, todos esses valores que os funcionários eles recebem além do salário, né? Então, esse conjunto de valores, de proventos, eles são considerados remuneração. Então, remuneração é a soma de todos os valores que o funcionário tem direito de receber, embora cada um desses valores eles tenham um nome diferente, tenham uma natureza jurídica diferente. Salário é o valor que o empregado recebe em contraprestação do serviço prestado. Então, o empregado, ele, entre aspas, né, ele vende a sua força de trabalho para o empregador. Ele vende a sua intelectualidade, a sua capacidade, as suas competências, a sua força, a sua energia, e em troca ele recebe um valor. O nome disso que ele recebe em troca, dessa contraprestação, é salário. Imagine hipoteticamente que o funcionário ele vai ser contratado lá no início, ainda na fase, né, de entrevistas, é estipulado o valor que a empresa vai pagar a título de salário. E aqui eu já vou falar sobre um exemplo do salário mensalista, né, que é aquele estipulado por mês, em que o funcionário ele vai trabalhar durante 30 dias e no final de 30 dias ele vai ter direito a receber o valor correspondente. Só que, como eu já falei, o salário não é a única verba trabalhista, não é o único provento que o funcionário tem direito. Tem alguns que são decorrentes disto, tem alguns que são decorrentes de algumas atividades específicas que o funcionário exerce, outras relacionadas ao ambiente de trabalho que ele executa, mas o salário eu vou chamar de principal valor que esse empregado ele vai ter direito. Existem vários tipos de salário, né? Então, eu falei inicialmente e dei o exemplo agora do salário do mensalista, né, que é chamado mensalista. Mas a categorização ou a classificação, neste momento, como a forma em que esse salário ele vai ser pago, ele poderá ser dividido em salário por unidade de tempo, por unidade de hora e salário por tarefa. Essa unidade de tempo é o tempo que o empregado está à disposição do empregador. Se ele é contratado pela regra geral, que é definida pela Constituição Federal, 8 horas por dia, no máximo, né, 44 horas semanais, e aí no máximo 220 horas mensais, ele pode ser chamado de mensalista, mas neste caso ele foi contratado por esse tempo específico. Então ele vai estar à disposição do empregador durante 8 horas por dia, 44 horas semanais, 220 horas mensais, e por esse período específico, por essa unidade de tempo, ele vai receber o valor correspondente. Então, tem esses que trabalham nas horas específicas, né? Eu trouxe aqui a regra geral, no caso do 8 horas diárias, 44 semanais e 220 horas mensais.
que é a forma mais comum de contratação. Então, o funcionário ele trabalha os 30 dias, no final dos 30 dias, então ele vai ter direito àquele salário e vai ser calculado aí com base nas horas trabalhadas ou nos dias trabalhados. Considera-se 220 horas por mês, considera-se 30 dias por mês também. Isso será utilizado no momento de calcular, por exemplo, o desconto do descanso semanal remunerado, e é importante saber a quantidade de horas desta regra geral para pagamento de adicional de hora extra, adicional noturno, se o funcionário realizar esse tipo de atividade. Mas também existe uma outra forma ou outro tipo de salário por unidade de tempo, que é o horista. Horista é o empregado que trabalha e recebe de acordo com a quantidade de horas que ele trabalhou. Então, imagine comigo a diferença entre o que eu falei inicialmente, né, e este. Se o funcionário ele foi contratado pela regra geral, 8 horas por dia, 44 horas por semana, ele está dentro da empresa, chegou lá 8 horas da manhã, fez lá sua marcação de ponto e está à disposição do empregador. Deu o horário de sair, 5 horas da tarde, ele foi embora e tudo bem, ele vai cumprir essa sua jornada todo dia, para que até no final do mês, ou para que no final do mês, os valores correspondentes sejam pagos. No caso do horista, vai depender da quantidade de horas que ele trabalha. Então, se um dia ele trabalha 5 horas, no outro ele trabalha 4 horas, no outro ele trabalha 8 horas, no outro ele trabalha 3 horas, então esse salário ele é considerado variável, porque vai depender da quantidade de horas que ele vai estar, de fato, trabalhando para o empregador. Então, ele não é contratado especificamente por mês, né? E aí, daqui a pouco, eu vou fazer uma diferença do pagamento e da forma de contratação, tá? Então, o pagamento eu vou falar já já. Eu estou te falando aqui da especificação do tempo que esse salário ele é pago. Então, o primeiro é fechado, 220 horas mensais. E neste caso, no segundo, é por hora. Então, geralmente, tem algumas atividades específicas. Professores, por exemplo, eles trabalham por hora-aula. Então, pode ser que algum semestre ou algum ano letivo, esse professor ele tenha mais horas por mês, então ele vai trabalhar mais. Pode ser que no semestre seguinte ou no ano seguinte diminua a quantidade de aulas, então ele vai receber de acordo com as horas aula que ele de fato trabalhou, que ele de fato prestou o serviço. A segunda classificação aqui, de tipo, né, de salário, é por unidade de obra. Essa por unidade de obra também é chamado por salário por peça, ou então salário por produção. Aquele funcionário que, independente do tempo em que ele vai estar à disposição do empregador, mas ele vai receber pela quantidade que ele produz. Se ele tem que produzir alguma coisa, se ele tem que montar alguma coisa, o salário dele é medido de acordo com aquilo que ele produz, sei lá, quantidade de relatórios que ele precisa fazer, se é digitação, a quantidade de dados que ele digita, né, de caracteres. Então, unidade de obra está relacionado à peça, à produção, à produtividade. Ele recebe de acordo com aquilo que ele produz, independente do tempo que ele está ou não à disposição aí do empregador. Salário por tarefa é um que ele mescla unidade de tempo e produção. Então, seria onde o funcionário ele tem um tempo específico à disposição do empregador, mas em cada tempo, em cada unidade de tempo, ele precisa realizar uma produção específica. Então, imagine que ele tenha sido contratado lá para trabalhar 8 horas por dia, só que por dia ele tem que produzir 1000 peças. Ele chegou na empresa, naquele dia ele conseguiu produzir mais rápido. Quando deu lá 7 horas de trabalho, ele finalizou as suas atividades, ele pode ir embora. Então, ele não vai precisar ficar às 8 horas, sendo que ele já produziu o que ele deveria produzir por dia. Só fazendo uma comparação, trazendo um exemplo mais simples, né, para a gente entender, imagine uma faxineira que trabalha no escritório.
Então, ela foi contratada inicialmente para trabalhar lá a jornada de 8 horas por dia, né, e 44 horas semanais. E aí ela tem exatamente o serviço que ela precisa fazer, né, em todas as salas, o que ela precisa limpar, limpa o chão, tira pó, está tudo especificado as atividades que ela precisa desempenhar. Imagine que ela chega, faça todo o serviço dela, quando deu 3 horas da tarde, não tem mais nada o que fazer. E o trabalho dela é exatamente esse trabalho relacionado à limpeza. Se ela já fez aquilo para o qual ela foi contratada para fazer por dia, ela pode ir embora. Não precisa necessariamente ficar aí cumprindo a jornada normal. Por que, que tem essa especificação primeiro do tempo e depois da produção? Para ter uma limitação do quanto que a pessoa vai trabalhar. Imagine que ela tem que produzir 1000 peças por dia, mas ela tem a limitação de tempo de 8 horas para trabalhar. Chegou no final das 8 horas, não conseguiu produzir aquele número de peças, ela vai embora. E aí ela volta no dia seguinte e dá continuidade. Então é só para a gente entender que esse salário por tarefa, ele une a unidade de tempo mais essa parte da peça, da produção, da produtividade. Ok? Uma outra forma de pagamento é por meio de comissão. Comissão, geralmente, né, quem trabalha são os funcionários da parte comercial, de vendas, né, os vendedores, representantes comerciais, aqueles que estão geralmente relacionados aí a vender alguma coisa, ou então aqueles que trabalham na área de cobrança. Todos aqueles valores que eles conseguem cobrar e dos valores que são pagos, né, para aqueles clientes inadimplentes, eles também têm uma participação, uma comissão. Então, o comissionado, ele pode receber apenas por comissão um percentual estipulado com base no valor das vendas, com base no valor que é recebido, né, no caso das cobranças. Pode ser também um valor fixo mais comissão. Então, a gente chama aí de misto, né, que o empregador ele estipula um valor básico e, acima disso, mais acrescentando a este valor, ele vai ter direito a essa parte adicional variável. Então, sei lá, tem um exemplo que eu coloquei aqui, ele receberia, sei lá, R$ 1.000 por mês de parte fixa e mais 3% do valor das vendas que ele executou, que ele realizou na empresa. Só que tem uma questão, como a comissão é um salário variável e existe na Constituição Federal a garantia de pagamento de um salário mínimo por mês para cada empregado, ou seja, nenhum empregado pode ganhar menos do que um salário mínimo por mês, isso considerando a regra geral, tá? 8 horas por dia e 44 horas semanais. Então, como não pode ser pago menos do que isso, se porventura o valor que esse empregado durante o mês que ele conseguiu alcançar não chega no valor do salário mínimo, o empregador ele precisa complementar a diferença para garantir que pelo menos o salário mínimo esse empregado receba por mês. Coloquei aqui esse exemplo levando em consideração, ou considerando aí o salário mínimo de R$ 1.045, né? Se durante o mês ele só conseguisse alcançar R$ 950 de comissão, a diferença, R$ 95, o empregador obrigatoriamente precisa complementar para que ele tenha a garantia mínima do salário mínimo. E a comissão é considerado salário, então faz parte da remuneração, integra a remuneração para todos os fins e efeitos de direito. O que significa isso? Significa dizer que essas comissões, esses valores variáveis, porque cada mês, geralmente, né, ele vai receber um valor diferente, porque ele vai vender, muito provavelmente, quantidades diferentes, esse valor variável ele precisa ser considerado, computado, no momento em que o empregado vai receber 13º, no momento em que esse empregado vai sair de férias e no final do contrato, quando ele for dispensado ou ele sair da empresa, precisa ser considerado também a variável, a média dessas comissões para constituir a remuneração dele do aviso prévio. Então, o valor que ele vai receber de aviso prévio
a comissão precisa ser calculada e vai ser pago uma média correspondente aí aos 12 meses antecedentes, para que esses valores variáveis diferentes, né, que não é a mesma coisa todo mês, que eles façam aí a composição da remuneração desse empregado. Como eu comentei, então existe uma previsão na Constituição Federal que nenhum salário poderá ser menor do que o salário mínimo. Valor mínimo que o empregado ele tem direito de receber pelo mês trabalhado é o valor do salário mínimo. E aí eu trouxe para a gente entender 3 aspectos: o salário mínimo nacional, o salário mínimo regional e o salário mínimo da categoria profissional. O primeiro deles é aquele salário estipulado pelo governo federal uma vez por ano, e que ele é atualizado, né? E ele é aplicado em todo o território nacional para todas as categorias profissionais, para todos os tipos de empregados. Esse é o valor mínimo que o funcionário ele vai receber, ok? O salário mínimo regional, como o próprio nome diz, ele permite que alguns estados estipulem um valor para aquele estado maior do que o mínimo nacional. Por que isso acontece? O Brasil ele tem uma extensão territorial muito grande e existe uma diversidade econômica também muito grande. São Paulo, por exemplo, é uma grande metrópole, o custo de vida é muito maior do que, por exemplo, cidades lá do Nordeste, cidades mais afastadas, cujo custo de vida não é tão alto e as condições de trabalho também não são tão grandes. Então, é possível que cidades muito pequenas, os empregadores não tenham condições de pagar um salário mínimo se for muito alto. E aí vai desestimular a contratação. Enquanto que nas metrópoles, como São Paulo, por exemplo, o custo de vida é maior e um salário mínimo muitas vezes não vai garantir que o empregado tenha condições de sobrevivência. Então, nós vimos lá no início da aula, quando a gente falou de conceito de remuneração, que esse valor que o funcionário ele recebe, ele tem que colaborar para que o funcionário ele sobreviva, para que tenha as suas condições de vida satisfeitas, e justamente não só do empregado, mas também da família do empregado. Então, se considerarmos essas diferenças regionais, foi possibilitado, então, criar salários mínimos regionais. A cidade de São Paulo, por exemplo, é um estado que tem uma fixação de um valor de salário mínimo maior do que o salário mínimo nacional, e esse salário ele só é aplicado para os empregados que trabalhem no estado de São Paulo, ok? Essa legislação ela é específica do estado, não poderá ser utilizada para aplicar, por exemplo, em outro estado que não seja São Paulo, sei lá, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não pode. Tem que ser somente em São Paulo, porque é uma lei específica do estado, tá bom? É só para você saber que, às vezes, no momento de considerar lá o pagamento do empregado, ele vai receber salário mínimo, mas você precisa olhar. Se tiver em um estado que possua o salário mínimo regional, é esse que vai ter que ser observado, e aqui com base no princípio constitucional do direito do trabalho, né, princípio do direito do trabalho, que é o princípio da proteção. E aí, se você quiser saber mais sobre princípios, e especificamente do princípio da proteção, tem uma aula que eu gravei que fala somente sobre isso, e vai te ajudar a entender aqui, nesse momento, qual é o salário que deve ser aplicado, ok? O outro exemplo do salário mínimo aqui é da categoria profissional. Então, existem as categorias profissionais que são representadas pelos sindicatos desses trabalhadores. Então, tem lá os metalúrgicos, tem lá os químicos, tem lá os bancários. Então, o sindicato da categoria profissional que representa, eles lutam por melhores condições de trabalho e por meio das negociações coletivas, junto com a empresa ou junto com o sindicato das empresas, são definidos acordos coletivos e convenções coletivas. Também, se você quiser saber mais sobre convenção e acordo coletivo, você assiste a aula de fontes do direito do trabalho, que eu explico lá bem direitinho
qual é a diferença entre eles e qual é a aplicação, e também as implicações jurídicas dos acordos e das convenções coletivas. Então, só voltando aqui, quando esses sindicatos, eles trabalham, eles lutam por melhores condições de trabalho para aquela categoria, muitas vezes eles conseguem estipular pisos mínimos, básicos para aquela categoria profissional, que geralmente é maior do que o salário mínimo, quer seja nacional, ou salário mínimo até mesmo regional. Então, é possível que tenha uma determinada profissão que tenha o salário mínimo maior do que o nacional ou regional? Sim. Por quê? Porque é estabelecido por meio de acordo coletivo e convenção coletiva. Então, o que você precisa saber no momento da contratação do empregado, se você quiser contratá-lo e pagar o salário mínimo? Primeiro, você vai olhar, existe alguma convenção coletiva da categoria? Então, aqueles empregados ou aquele empregado que você quer contratar, ele está sendo protegido por alguma convenção coletiva? Ou então a empresa onde você trabalha possui algum acordo coletivo estipulado que define um salário mínimo básico para aquela categoria profissional? Se tem, é esse que vai ser aplicado. Se não tem, aí você vai olhar em que estado você está. Nesse estado, aonde você está, aonde a empresa está trabalhando, né, onde as atividades são prestadas, aonde os empregados trabalham, existe um salário mínimo regional? Se tiver, é esse que você vai aplicar. Agora, se não tiver acordo nem convenção coletiva, se não tiver salário mínimo regional, aí sim você vai aplicar o salário mínimo nacional, ok? Então, não esquecendo que o mínimo nacional, embora ele seja para todos os trabalhadores brasileiros, mas existe aí a possibilidade de estipulação de um salário mínimo maior, com base, então, na regionalidade, ou então com base na categoria profissional, se tem alguma negociação coletiva que os proteja, ok? Uma outra coisa interessante que eu preciso só ressaltar, que eu tinha falado no início lá do salário por unidade de tempo, que geralmente ele é estipulado pelo prazo de 30 dias, porque a legislação mesmo define que o prazo máximo de pagamento de um salário tem que ser 30 dias. O pagamento ele deve ser feito de forma periódica, é possível que seja feito por dia, é possível que ele seja feito por semana, ou por quinzena e por mês. Não é possível, a legislação não permite que os salários sejam pagos por mais do que 30 dias trabalhados. No máximo, que o funcionário tem que trabalhar para receber são 30 dias. Tá bom? Então, aí a questão da periodicidade, que aí também é o momento em que o salário vai ser pago para o empregado. Se a gente está falando daquele empregado que recebe por produção, por peça, o máximo também de tempo, né, que ele vai ter que trabalhar e esperar para receber o salário, são 30 dias. O horista, embora ele receba com base na quantidade de horas trabalhadas, o máximo de tempo possível que a empresa vai ter que esperar para fazer o pagamento dele são 30 dias, ok? Passou disso, é proibido, é uma infração administrativa do empregador. Okay? Então, isso daí é a periodicidade, que é o período no qual o salário deve ser pago. Vamos falar então de mais um tipo de salário que está mesmo lá na definição, não sei se você lembra, que está falando que esse salário ele pode ser pago em dinheiro ou em utilidade. Esse salário utilidade ele também é chamado de salário in natura. No caso, em vez do empregador pagar para o empregado os valores correspondentes em dinheiro, ele entrega alguma coisa que o funcionário poderá utilizar, e essas coisas que ele vai utilizar, se ele tivesse recebendo salário em dinheiro, ele teria que pagar da mesma forma, ele teria que arcar com isso. É como se fosse aí algumas facilidades, alguns benefícios, para que o empregador estimule o funcionário, deixe ele mais tranquilo, ok? Mas esses benefícios ou essas utilidades, elas são concedidas em virtude do contrato de trabalho. Daqui a pouco eu vou te explicar para você entender a diferença e entender o que é isso que eu estou falando. Então,
As utilidades, ou esse salário in natura, por exemplo, é a concessão de habitação. Em vez do funcionário receber lá mais R$ 2.000 em dinheiro, o empregador fornece para ele um apartamento para ele morar, uma casa para ele morar. Ele não vai pagar aluguel, porque a casa, o apartamento é da empresa. O empregador que forneceu isso para que ele possa residir. Outra coisa, alimentação. Tá? Então, essa alimentação aqui é aquele VR que a gente fala, né? O vale-refeição, ou mesmo, neste caso, a empresa fornece o alimento para o funcionário. Vestuário, roupas que o funcionário vai utilizar, transporte, carro, a empresa disponibiliza um veículo para o empregado. Então, essas coisas, né, essas utilidades, como o próprio nome diz, são concedidas não em dinheiro, mas na própria espécie. Importante dizer que não pode ser descontado nada do funcionário a este título. Ok? Então, deu caso e vai descontar do pagamento dele valores como se fossem aluguéis, não é isso. O salário-utilidade, ele não pode ter nenhum tipo de valor descontado do empregado. E existe uma tabelinha, ok, que o Ministério do Trabalho editou, dizendo quais são as situações consideradas aqui de utilidade, ou o que o empregador ele pode conceder para o empregado em forma de utilidade, e tem lá o percentual máximo possível com base em cada contrato, com base no salário. E aí eu coloquei o exemplo aqui de habitação, que não pode passar de 25%, e a alimentação, que não pode passar de 20%. Por que foi criada aí essa limitação do percentual? Então, vamos pensar comigo aqui. Imagine hipoteticamente que o funcionário ele foi contratado para receber R$ 10.000. Em cima de R$ 10.000, o empregado ele tem que recolher, na verdade, o empregador vai fazer o abatimento e vai fazer a retenção desses valores dos impostos dos encargos sociais devidos. Então, além da parte do empregado, o empregador ele tem que recolher 20% desse salário para o INSS. E fora as outras tributações, os outros encargos sociais que ele tem. Esse valor de R$ 10.000 precisa ser calculado também para pagamento de férias, pagamento de 13º, tudo isso em cima desse salário base. E aí começou a ideia do seguinte: em vez de eu pagar R$ 10.000 para o empregado, eu dou lá uma casa no valor de R$ 2.000, que ele teria que pagar aluguel, mas ele não vai pagar, e aí eu vou baixando o valor do salário. E aí eu concedo um carro para ele, então se ele fosse comprar ou pagar um carro, sei lá, mais R$ 500, aí eu vou abaixando o valor correspondente aqui do salário. Eu sei que no final, em vez de pagar um salário de 10.000, concede casa, concede carro, vestuário, alimentação e paga para o empregado um salário de 7.000. E aí, esse valor de 7.000 era lançado na folha de pagamento e os encargos sociais eram calculados em cima desse valor. Quando o governo começou a perceber que isso estava utilizando numa maneira de fraudar a legislação e fraudar aí a tributação, o recolhimento dos encargos sociais, o governo criou, então, estabeleceu essa limitação e determinou que esse salário pago em utilidade, ou salário in natura, ele precisa ser considerado, então tem que ser feita uma estimativa, tem que ser lançado na folha de pagamento do funcionário, mesmo que ele não receba em dinheiro, tem que constar lá da folha de pagamento, né? Habitação, tantos R$ 1.000, transporte, alimentação, e esse valor ele precisa ser calculado para integrar a remuneração do empregado para cálculos dos encargos trabalhistas, recolhimento de todos os impostos devidos e também para computar depois para pagamento de férias, 13º, recolhimento do fundo de garantia do funcionário. Então, não é a ideia da concessão do salário utilidade, ela não pode ser feita de forma a fraudar a legislação, mas sim o empregador utilizar isso como uma ferramenta de incentivo ou de trazer comodidades para o empregado,
para que ele fique tranquilo, para que ele fique sossegado e não precisa se preocupar aí em pagar aluguel, por exemplo, em saber onde morar, por exemplo. Então, é uma tranquilidade que a empresa concede como forma de benefícios, como forma de incentivos. Mas não esquece que isso precisa, sim, ser lançado na folha de pagamento e precisa ser contabilizado como se salário em dinheiro fosse, ok? De repente você está aí pensando, eu não entendi ainda o que significa isso. Vou te dar um exemplo de uma empresa, ok? Que eu tive contato no passado. Então, a empresa tinha um corpo de diretores. Eram 25 diretores que estavam lá no alto escalão da empresa. Essa empresa, ela, por exemplo, quando chegava o diretor para trabalhar, quando ele era contratado, não era ele que alugava a casa ou apartamento. Então, ele não pagava aluguel. Era fornecido para ele um apartamento, geralmente eram excelentes apartamentos. Nós estamos falando aí de alta diretoria, né, de uma grande empresa. Então, excelentes apartamentos, muito bem localizados, para que eles pudessem morar com a família. Além disso, eles recebiam veículos para utilização pessoal. Tá? Então, não estou falando aqui de usar o carro para o trabalho, não. É o carro que ele ia para casa, que ele ia viajar com a família, o final de semana. É o carro que ele ia ao shopping passear. É o carro dele mesmo, só que em vez dele comprar, a empresa que fornecia. E eram carros top de linha. Esses carros eles eram trocados a cada 2 anos. Eu lembro até que a pessoa que comentou comigo disse, nossa, os carros novos chegaram, estão lá no pátio, no estacionamento da empresa, 25 carros novinhos, sem placa ainda, que vão ser emplacados para depois ser distribuídos para os diretores. E aí eles pegavam aqueles carros novos. E eles não pagavam combustível, então eles tinham um cartão de crédito corporativo da empresa, a empresa concedia esse cartão para eles, e ali eles faziam as suas despesas. Compravam roupas para eles e para a família, pagava, por exemplo, o supermercado, todas as compras que eles faziam, o combustível para o carro, tudo isso era pago com aquele cartão de crédito fornecido pela empresa e a fatura ia direto para a secretária. Muitas vezes ele nem viu o valor da fatura, porque é a empresa que pagava. Fora isso, por exemplo, né, essas utilidades, ele tinha lá o valor dele, o salário por mês que era depositado na conta corrente dele todo mês. Então, isso é para você entender do que eu estou falando de salário-utilidade. Não é o salário daquela utilidade em que o funcionário usa para execução do trabalho, mas ele recebe porque ele tem um relacionamento com a empresa, tem um determinado cargo na empresa e por conta disso a empresa concede para ele esse benefício, vou chamar assim, ok? Um exemplo, então, do que não é considerado salário-utilidade. Tem lá um empregado que ele trabalha para a empresa, por exemplo, igual esses funcionários que trabalham em empresas de TV a cabo, telefonia, que eles precisam do veículo para ir até o cliente, fazer a manutenção, fazer as instalações, e geralmente até o veículo tem lá, né, a propaganda da empresa. Então, esses carros, esses veículos, mesmo que a empresa permita que ele leve para casa os finais de semana, que ele vá à noite para casa com esse veículo e volte a trabalhar no dia seguinte, isso não é salário-utilidade, porque necessariamente ele precisa deste veículo para a realização das suas atividades. O diretor não precisava do carro para trabalhar, e ele tinha o carro para trabalhar à sua disposição, como se fosse um plus, um benefício para ele ficar contente. Um carrão do ano, top de linha, de luxo, para que ele pudesse ali ficar tranquilo e ter esse status social. Então, neste caso, é a diferença. Um é para execução do trabalho e o outro é pelo trabalho que é realizado. Um outro exemplo aqui com relação a vestuário. Então, o funcionário obrigatoriamente precisa utilizar uniforme. Para ele realizar suas atividades, ele recebe a roupa, ele recebe o uniforme. Este uniforme não é salário-utilidade, ok? Porque necessariamente o funcionário precisa usar uniforme para execução da sua atividade. Agora, se ele tem um cartão de crédito e ele vai lá na loja e ele compra uma roupa
que não necessariamente ele usa aquilo para o serviço, ele pode utilizar isso em atividades suas particulares, aí sim é considerado salário utilidade, ok? Salário utilidade é pelo trabalho e não para o trabalho. Se é para a execução do trabalho, não poderá ser considerado, não poderá ser lançado na folha de pagamento, também não poderá ser descontado nada do empregado, ok? E só um último detalhe aqui, que a gente não pode esquecer, é que essa condição de trabalho de salário in natura precisa ser registrado na carteira profissional do empregado. Então, ele precisa estar especificado de forma expressa lá, para evitar, por exemplo, no futuro, que hajam questionamentos na justiça trabalhista. Bem? Próximo tipo de salário que eu vou falar contigo é sobre o salário maternidade, ok? Salário maternidade é devido para as mães gestantes que tiveram seus filhos, que deram à luz e estão no período de licença maternidade. Então, geralmente, o salário ele é correspondente a 4 meses de trabalho, né, ou 120 dias, que é o valor correspondente à licença maternidade, ok? Esse salário, essa remuneração, porque é muito maior do que salário, né? Então, a remuneração do salário maternidade não é só o salário básico da empregada, mas tudo aquilo que ela geralmente recebe, o que ela estava acostumada a receber, faz parte aí dessa remuneração do salário maternidade. Então, por exemplo, se ela tinha horas extras habituais, ela sempre fez hora extra, e esse valor ela estava acostumada a receber, quando ela sair de licença, ela vai continuar recebendo com as horas extras, mesmo não tendo feito durante o mês, porque isso é computado na remuneração dela do salário maternidade. Se ela trabalhava à noite, por exemplo, e tinha adicional noturno, era habitual, era constante, era frequente, estava acostumado com esse valor, isso também vai integrar o salário maternidade dela, ok? Então, a empresa faz o pagamento, ela vai receber normalmente, como se ela estivesse trabalhando, porque antigamente, quando a mulher ela entrava em licença maternidade, ela tinha que ir em um dos postos da Previdência, fazer a solicitação do benefício, e às vezes demorava, e aí tinha que ir a própria mulher com um bebezinho pequeno, aí os postos da Previdência ficavam cheios de mulher com bebezinhos recém-nascidos e lotados. E eles criaram essa sistemática, que é a sistemática de compensação. Então, como que funciona? Todo mês, o empregador ele vai ter que fazer o recolhimento do INSS correspondente à folha de pagamento. Então, ele vai reter de cada um dos empregados, de acordo com o percentual estipulado lá, de retenção, de participação, né, no regime geral da Previdência Social. E, além disso, a parte patronal do empregador é 20% sobre a folha de pagamento. Ele junta todo esse valor e ele tem que preencher uma guia e recolher para a Previdência. Quando a funcionária está de licença, maternidade, o que o empregador vai fazer? Ele vai abater o valor correspondente à remuneração dela, desses valores que precisa ser depositado para o INSS. Então, é feita uma compensação. A empresa paga o salário maternidade para a empresa, mas quem suporta é a Previdência Social. Então, é um benefício social concedido pela Previdência, mas no momento de pagamento, quem paga é o empregador. Mas não esquece que os valores são descontados depois, no momento em que ele vai fazer o recolhimento dos impostos relacionados à Previdência Social, dos impostos previdenciários, ok? O valor do benefício, então, corresponde a 120 dias ou 4 meses, que é o período correspondente ao afastamento da gestante que teve o bebê. É possível que essa licença ela seja antecipada, ela tenha início não necessariamente depois que o bebê nasceu. A empregada pode solicitar até 28 dias antes do parto, sempre a critério médico, né, se ela não está em condições de ficar trabalhando até o final. Então, até 28 dias antes do parto, pode ser feita a solicitação desse afastamento aí da licença maternidade, ok? Em casos excepcionais, no caso de risco, né, para a criança, para a mãe,
poderá ser pedido também a critério médico a prorrogação desse período de licença maternidade. Então, ele pode ser pedido antecipado, 2 semanas, e pode ser postergado por mais 2 semanas. Sempre, obviamente, se o médico entender aí a necessidade desse afastamento, quer seja por questões de saúde da mãe ou então questões de saúde do bebê. Até mesmo quando a mulher ela sofre um aborto. Então, não necessariamente o salário maternidade ele é pago somente quando a criança nasce, ok? Foi entendido já pelo legislador que a mulher ela precisa de um período de descanso depois do parto para que o seu organismo se recupere, né? Então, mesmo que ela tenha perdido o bebê, ainda assim ela precisa desse período de descanso. Então, vamos imaginar comigo 2 situações. A primeira situação é quando a mulher ela levou a gestação dela quase até o final e o bebê ele morreu, infelizmente, ou quando nasceu, ou logo após o nascimento, ou então durante o período da gestação, mas haveria possibilidade desse bebê nascer com vida. Então, sei lá, 6 meses, 7 meses, o bebê já é considerado maduro e tem condições de sobreviver fora do útero. Neste caso, o período da licença é o mesmo, 120 dias, com o mesmo período de salário maternidade. Mas, se o aborto ele foi no início da gestação, logo no início, 2, 3, 4 meses, ou então um período em que a criança não conseguiria sobreviver, né, que o feto ainda não estava completamente desenvolvido, a mulher ela vai ter direito a 2 semanas de licença recebendo salário maternidade, ok? E eu só faço destaque que esse aborto, ele é um aborto espontâneo, então a mulher não quis que acontecesse, ou naquelas situações permitidas em lei, caso em que a gravidez coloque em risco a vida da mãe, ou se a mulher foi vítima de estupro. Nesses 2 casos, são as possibilidades que a lei permite de aborto, ou então no caso de aborto espontâneo. Se for o aborto chamado criminoso, a mulher ela não vai ter direito a esse afastamento, nem à licença maternidade e nem ao salário maternidade. Se o aborto foi criminoso, é considerado suspensão. Então, durante o período em que ela estiver afastada, ela não recebe salário e o tempo não vai ser contado como tempo de fato, né, de serviços prestados. Então, precisa tomar só um pouco de cuidado com relação a isso, ok? Com relação à amamentação, segundo a legislação, depois que o bebê nasceu, a mãe tem direito a 2 afastamentos de 30 minutos cada um durante o período em que o bebê estiver amamentando até ele completar 6 meses. Por isso que grande parte das empresas que tem mais do que 30 funcionárias, mulheres com mais de 16 anos de idade, elas precisam constituir alguns locais na própria empresa que deixe os filhos, principalmente dessas que são pequenininhos, né, berçário, para que a mãe possa amamentar. Existem algumas empresas que permitem que as mães entrem 30 minutos mais tarde, saiam 30 minutos mais cedo. Também isso é possível, né, se ela deixa o filho num local que não seja tão próximo do trabalho, então é possível. Até 6 meses. Se houver entendimento do médico que a criança ela precisa continuar sendo amamentada com leite materno, o médico ele poderá solicitar que haja uma prorrogação. E aí vai depender dos critérios médicos, do que o médico vai definir para que esse benefício, né, vou chamar assim, esse direito da mãe que está amamentando, da lactente, né, fazer aí jus a esses períodos de descanso para fazer a amamentação do bebê. Uma questão interessante também relacionada ao afastamento aqui, não, quer dizer, não do afastamento em si, mas do período de gestação da mulher, que está relacionado depois ao salário maternidade. Se esta mulher, ela trabalha em locais insalubres, então tem lá a questão da insalubridade, mais para frente nessa aula eu vou explicar um pouco mais sobre o que são considerados ambientes insalubres, mas só para você entender aquilo que pode causar alguma doença profissional.
tá? Então, o calor muito intenso, a pessoa trabalha com produtos químicos, cheirando, né, inalando produtos químicos, frio intenso, muita poeira. Isso são considerados, são exemplos, né, de ambientes insalubres que a empresa paga insalubridade para os funcionários por conta desse risco de ficar doente, essa exposição a esses ambientes que causam esses malefícios. Então, se a mulher engravidou, e aí o legislador, ele criou uma proteção para a mulher. Se a atividade que ela desempenha está em um ambiente de risco de grau 4 de insalubridade, e aí só para você entender, o pagamento da insalubridade ele é feito em 3 graus, mínimo, médio e máximo, considerado aqui máximo uma grande exposição e a quantidade de mal que pode fazer a saúde do funcionário é muito grande. Então, se a empregada trabalha num local insalubre em grau máximo, segundo a legislação, durante esse período em que ela está grávida, da hora da confirmação da gravidez, ela precisa ser afastada deste local de trabalho. Então, vou chamar aqui de, sei lá, readaptação. Então, ela não pode trabalhar, ela tem que ser colocada para trabalhar em outro ambiente que não seja insalubre. Tá? Imagine que ela trabalhe na fábrica e aí o empregador coloque ela para trabalhar no escritório para evitar. Porque o entendimento é que esses agentes nocivos podem causar mal para o bebê. Dependendo da substância, daquilo que a mulher está exposta, isso pode passar pela pele, pela corrente sanguínea e pode afetar o desenvolvimento da criança. Por isso, essa proteção à criança, ao bebê. Então, grau máximo, ela precisa ser afastada durante todo o período em que ela está gestante. Se o grau for mínimo ou médio, vai depender de um atestado médico. Então, o médico dela, juntamente com o médico lá da medicina do trabalho, eles vão ter que caracterizar se aquela atividade que ela executa ou aqueles agentes nocivos que ela tem contato, se aquilo poderá afetar o feto ou não. Se tiver algum tipo de influência, aí o médico vai dar um atestado e ela vai ter que se afastar, ok? O que acontece, por exemplo, quando a empresa ela não possui um único espaço que não tem insalubridade? Então, imagine que a empresa inteira está sujeita aos agentes insalubres. Neste caso, a gravidez vai ser considerada de alto risco e aí a mulher imediatamente ela vai ser afastada, como se ela estivesse recebendo auxílio-doença. Só que a única diferença é que aqui ela vai receber o salário dela, salário maternidade, ela vai continuar recebendo a mesma coisa do que simplesmente o auxílio-doença. Por que eu faço essa ressalva? Porque o valor correspondente ao auxílio-doença é o valor limitado lá ao teto dos benefícios do INSS e ainda tem lá uns cálculos que tem que ser feitos, alguns abatimentos que tem que ser feitos. No caso do salário maternidade, se o salário da mulher for maior do que o teto do INSS, ela vai continuar recebendo o salário normal. O salário não vai ser reduzido, embora ela esteja afastada aí durante toda a gravidez, ok? Então, é só um destaque para você entender isso. Com relação à amamentação, se essa mulher ela trabalha na área insalubre, voltou a trabalhar, passou, né, aquele período de licença maternidade, voltou a trabalhar, se o médico entender, e aqui o pediatra, que aqueles produtos que ela trabalha pode passar pela pele dela, pode passar para o leite, ela está amamentando, pode passar para a criança pelo leite, ele vai dar um atestado e também a mesma situação. Ela vai ter que ser afastada aí durante esse período de lactação, durante esse período de amamentação, ok? Para evitar que a criança seja contaminada. Então, essas foram algumas garantias que o legislador acrescentou, né, na legislação trabalhista como forma de proteger a mulher, de proteger o bebezinho, tá bom? Mais uma modificação que teve na lei, mais um entendimento, porque quando esse salário maternidade ele foi criado, a ideia era só para garantir aí o afastamento da mãe quando tivesse filho.
E aí as discussões foram aumentando e chegou num ponto em que começaram os debates assim, tá, a mulher teve filho e aí ela tem a licença maternidade e o salário correspondente. E a licença maternidade, o entendimento que é para a recuperação da mulher, mas também um momento de interação e integração daquele novo membro da família. É o momento em que a mulher e a criança, junto com a família, vão se integrar, porque está chegando um novo membro da família. E aí começaram as discussões. Tá, tudo bem, mas e no caso de adoção? Quando uma criança é adotada, precisa de um período de adaptação, um período para que essa criança ela seja inserida, seja integrada à família e para aquela mãe, para que faça ali a integração, a aproximação com aquela criança que foi adotada. E aí chegaram, então, os legisladores à conclusão de que o afastamento da licença maternidade mais o salário maternidade deveria ser estendido também à adotante, à mãe adotante. Então, se uma mulher não tem filho, mas ela adota uma criança, ela vai ter o mesmo direito de afastamento durante os 120 dias com correspondente salário maternidade. Então, se ela adotou ou recebeu guarda judicial para a guarda judicial que é anterior à adoção, né, para finalidade de adoção posteriormente, ela vai ter direito também à licença maternidade e ao salário maternidade. E uma coisa mais interessante ainda, que aí as discussões aumentaram cada vez mais. Então ficou aquela história. Mas se a mulher não teve o bebê, se foi a adoção, ok? Por que a mulher, então, que tem que ter a licença maternidade e o salário, por que não pode ser o homem? Ou se o homem adota, somente o homem, uma criança, ele não tem direito? Se a situação ali é de integração social, qual que é a diferença entre uma mulher integrar e o homem? Ele precisa também dos mesmos direitos. E aí o legislador entendeu que realmente, neste caso especificamente, o homem não foi o homem que teve bebê, então ele não vai ter que ter sua recuperação física, mas na adoção a mulher também não teve. Então não é a recuperação física dela, nós estamos falando apenas de integração social. Neste caso, se o homem adotar sozinho, ele também vai ter direito à licença maternidade de 120 dias e o salário maternidade de 120 dias, durante esse período de adaptação. E quando a adoção for feita pelo casal, homem e mulher, eles poderão optar, tá? Não necessariamente a mulher. Antigamente era só a mulher, agora não. O casal vai decidir qual dos dois que vai optar pela licença e pela remuneração. Os dois não podem, um e o outro por conta da mesma criança. Então vai ter que ser somente um. Eles vão definir se é o marido ou se é a esposa, mas um dos dois vai ter o direito do afastamento e do pagamento do salário. Ok? Isso aí são algumas inovações da legislação. E, por fim, se no momento da adoção foram adotados mais do que uma criança, então imagine que sejam irmãos, por exemplo, né? E aquela mulher, aquela família adote 2 ou 3 ao mesmo tempo, só vai ter direito a um único afastamento e a um único período de salário maternidade. Então, não é acumulado. São 2 crianças, são 8 meses de afastamento. Não. Se são 2 crianças, são 4 meses de afastamento, 120 dias, e 120 dias de salário maternidade. Se são 3 crianças, o mesmo período. Se são 4 crianças, o mesmo período. Porque esse período de adaptação, se isso acontece, né, de forma simultaneamente, a adaptação ela é feita de forma conjunta. Agora é diferente, né? Se adotou um agora e não é simultaneamente. Daqui a 2 meses, acho pouco, até pelo processo de adoção. Mas adotou uma criança agora, adotou outra daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, aí sim vai ter direito novamente a novo período de afastamento e novo salário pago durante esse período de licença maternidade. A mãe do bebê está de licença maternidade, mas infelizmente
durante esse período, ou no parto especificamente, ou logo após o parto, né, daquela que teve a criança, ela veio a óbito, ela faleceu. Neste caso, a legislação permite que a licença maternidade e o salário maternidade seja transferido para o pai da criança, para o genitor, para o marido, para o companheiro. Mas, neste caso, é importante ou imprescindível que ele fique com a guarda do filho. Então, se a mãe morreu e o filho morreu, não se fala em salário maternidade, em licença maternidade. Se a mãe morreu e o filho ficou, o pai necessariamente tem que tomar conta da criança, né? Felizmente, existem muitos pais que eles abrem mão e abandonam a criança. No caso do abandono, se ficar comprovado que ele abandonou, ele não vai ter direito ao afastamento e ao salário maternidade. Somente se ele assumiu aí a responsabilidade pelo cuidado da criança, ele vai ter também esse direito para que ele possa fazer a interação aí, cuidar do novo filho, que também, infelizmente, acabou ficando sem a mãe. Programa Empresa Cidadã. O entendimento de que os 4 meses, muitas vezes, era insuficiente, porque o bebezinho estava pequeno e a mãe tinha que voltar a trabalhar. Então, algumas empresas começaram a debater e o governo criou aí esse programa de empresa cidadã, que é aquela empresa que se preocupa com o bem-estar do funcionário. E a empresa que faz a adesão a esse programa, então precisa ser uma empresa constituída, tem que fazer a adesão ao programa Empresa Cidadã. Se a funcionária ela ficou gestante e ela fizer o pedido dessa prorrogação, é possível que a licença maternidade seja prorrogada por mais 60 dias, seja ampliada por mais 60 dias. E aí, em vez de 4 meses, a empregada vai ficar 6 meses com a criança. Quando o bebê voltar, quando ela voltar a trabalhar, o bebezinho já vai estar bem maior, né? Vai estar bem mais crescidinho. E aí ela vai voltar a trabalhar mais tranquila, né, mais despreocupada. Como que funciona? O salário maternidade, eu havia comentado que a empresa faz o pagamento do salário, mas desconta os valores correspondentes do INSS, quando vai depositar lá o imposto previdenciário. Neste caso da empresa cidadã, programa Empresa Cidadã, a empresa ela poderá abater do imposto de renda o salário correspondente a esses 60 dias, mas para isso ela precisa fazer a sua tributação do imposto de renda com base no lucro real. Então, se ela faz a tributação com base no lucro real, no momento de fazer a declaração do imposto de renda, ela vai pegar o salário correspondente a esses 60 dias, ela vai deduzir do imposto de renda e depois o que sobrar, o que restar, ela vai fazer o pagamento. Então, é uma forma aí que o governo entendeu de compensar, possibilitar que essas mães fiquem mais tempo com seus filhos, e aí não é o INSS que paga, mas sim o valor ele é abatido do imposto de renda da pessoa jurídica, tá? Então, o empregador, novamente, ele faz o pagamento, mas depois ele vai ser ressarcido por isso. E só uma questão interessante é que a empresa que faz parte desse programa, Empresa Cidadã, o pai da criança, o genitor, ele tem direito de prorrogar a licença paternidade em mais 15 dias. Pela legislação, ele só pode ficar afastado 5 dias, mas pelo programa Empresa Cidadã, a licença dele pode chegar a 20 dias. Então, é um tempo maior para a integração do pai junto com a mãe, cuidar, né, da mãe naqueles primeiros dias que ela necessita de mais ajuda. Então, é uma forma, até mesmo porque o nome já diz, é uma empresa cidadã, que é o reconhecimento aí da necessidade que o seu empregado está passando naquele momento. É uma dica para as empresas participarem e ampliar aí esse afastamento das empregadas, do empregado, né, com o correspondente pagamento do salário. Salário família. Salário família é um salário interessante. Ele tem esse nome, né, salário família, porque ele está relacionado à família do empregado, mas não especificamente qualquer família, os filhos do empregado. Os empregados considerados de baixa renda que tenham filhos, esses filhos menores até 14 anos de idade,
ou de qualquer idade, menor, maior, desde que sejam considerados inválidos, incapacitados para o trabalho. Então, neste caso, por cada filho, esse empregado vai ter direito de receber uma cota. Então, se ele tem um filho, ele recebe uma cota. Se ele tem 2 filhos, ele recebe 2 cotas e assim sucessivamente, tá? Filhos até 14 anos e, se for maior de 14 anos, se forem inválidos, só que o requisito também é que sejam empregados de baixa renda. O que a legislação considera hoje empregado de baixa renda? Que ano de 2020, ok? Considerado empregado de baixa renda é aquele que recebe até R$ 1.425,56 por mês, tá? Salário dele inteiro. Então, se o salário dele é este valor, o entendimento é que ele é de baixa renda e ele vai ter direito, então, fazer jus aí ao salário família. Qual que é o valor da cota? R$ 48,62 por filho. Se na mesma empresa tiver o pai e a mãe, os dois têm direito. Se eles trabalham o pai e a mãe em empresas diferentes, cada um deles vai ter direito a receber a sua cota correspondente de salário família, se o salário deles aí não ultrapassar esse valor que eu comentei. Mesmo se eles trabalham na mesma empresa, ainda assim eles terão direito, independentemente, os dois dessas cotas, tá? Então, aí esse valor é individual e mesmo se eles estiverem trabalhando ou na mesma empresa, um não vai afastar aí o direito do outro, ok? Existe um requisito, uma exigência para que esse salário seja pago. Quando a criança é pequenininha, de 0 até 6 anos de idade, o empregado precisa entregar na empresa, obrigatoriamente a cada 6 meses, no mês de maio e no mês de novembro, a caderneta de vacinação da criança em dia, ok? E depois, se a criança tem de 7 a 14 anos, uma vez por ano, precisa apresentar o comprovante de frequência escolar. Então, eu fico imaginando aqui que quando esse benefício foi concedido, ele foi criado, tinha aí basicamente o governo 2 intenções: diminuir a quantidade de crianças doentes por falta de vacinação. Então, quando obriga, né, o empregado a trazer a carteira de vacinação a cada 6 meses, obriga o empregado a vacinar a criança. Então, a carteira de vacinação ela tem que estar atualizada. Se não está atualizado, tem que voltar lá e vacinar a criança. Então, para o governo, é muito menos custoso, né, mais barato, pagar esse valor por mês para esse empregado do que, eventualmente, ter que arcar com custos de hospital se essa criança ficar doente porque não foi vacinada. E aqui, depois que a criança passou o período de vacinação, né, que a maioria das vacinas são dadas logo no início, até a criança é pequena ainda, até 5, 6 anos de idade, aí ela entra na escola. Então, esse benefício foi criado também como forma de diminuir a evasão escolar. Aquelas crianças que iam para a rua, muitas vezes, família de baixa renda, para trabalhar, vender coisa no farol, para aumentar a renda familiar. E aí, o governo falou, olha, então você coloca a criança na escola, em vez dela trabalhar na rua, ou seja lá em outro lugar que for, o governo paga esse benefício para que ela continue na escola. Então, é uma forma de diminuir a evasão escolar, principalmente dessas famílias que precisam do auxílio financeiro por parte das crianças. Tira a criança da escola e coloca para trabalhar para ajudar na renda familiar. Se tem o benefício, a criança fica na escola. Por isso aí, a comprovação de frequência. Então, a criança ela tem que estar na escola e obrigatoriamente ela tem que frequentar as aulas, por isso a exigência desse comprovante. Ok? Só aí mais um fato interessante com relação ao salário família, é que, semelhantemente ao salário maternidade, quem paga é o empregador. Então, esse valor ele é lançado na folha de pagamento do empregado, ele recebe junto com a sua remuneração, só que na hora de fazer o recolhimento para a Previdência Social, os valores eles são abatidos, é feita uma compensação, ok?
A empresa desconta antes de fazer o recolhimento do tributo para a Previdência Social. Então, é um benefício que, embora pago na folha de pagamento, a empresa não suporta. Quem suporta os valores é o governo por meio da Previdência Social, aí para dar um pouco mais de garantia para esses empregados de baixa renda. Tudo bem? Ok. Vamos dar uma pausa agora, porque esse conteúdo de remuneração tem muitas coisas interessantes para nós falarmos. E você vai tomar uma água, vai descansar um pouquinho, daqui a pouco você retorna e aí nós vamos dar continuidade no nosso conteúdo, ok? Até já!